Pessoal, continuando aqui, então vamos à análise do erro de estado estacionário para diferentes entradas e diferentes tipos de sistemas. Tá? Essa análise é muito útil quando se faz de um problema em questão, se quer fazer uma breve análise do tipo de controlador a ser utilizado e do tipo de resposta do erro para determinada entrada. Tá? Então, basicamente, a gente primeiro tem que analisar o sinal de erro de estado estacionário, e daqui para frente eu vou falar sobre o sistema em malha fechada, tá? Tendo em vista todas a robustez e as vantagens que já foram citadas em momentos anteriores, nós não vamos mais trabalhar com um sistema de malha aberta. Tá? Então, o sinal de erro para nós agora vai ser sempre em relação a uma malha fechada. O erro é dado pela referência sobre 1 mais GDS. Tá? E o erro de estado estacionário se obtém convergindo esse tempo ao infinito, tá? E aí se tem pelo teorema do valor final, que o erro de estado estacionário, o erro de t quando o tempo tende ao infinito, é o limite do erro de t quando o tempo tende ao infinito, ou o limite de s vezes o erro de s quando s tende a zero. Esse é o teorema do valor final. Aplicando-se esse EDS na fórmula, basicamente se tem que o erro de estado estacionário é igual ao limite quando s tende a zero, ds vezes a referência ds sobre 1 mais gds. Então, continuando aqui, para diferentes tipos de entradas agora, se trabalhando com entradas diferentes, com referências diferentes, tá? O que se faz? Substitui-se a referência pela determinada entrada, tá? Então, supondo uma entrada do tipo degrau unitário, tá? Então, o erro do degrau, o erro do step, vai ser o limite de s vezes a referência, só que como a referência é 1 sobre s, que eu vou cortar esse s do numerador, sobre 1 mais gds. Então, basicamente, se substituiu a referência e se obteve essa nova expressão. Então, o erro para o degrau unitário vai ser 1 sobre 1 mais o limite de s tendendo a zero de gds. Quando se trabalha com rampa, então vai ser o limite de s vezes 1 sobre s ao quadrado no numerador. Tá? O que acontece? Esse s ao quadrado tem um dos s cortado com um s da função do teorema do valor final, e sobra um s na fração do numerador. Esse s do numerador passa para o denominador, então vai ser o limite do s tendendo a zero de 1 sobre s mais gds. Esse s aqui sozinho vai ser zero, então ele deixa de fazer parte, deixa de ser, torna-se desprezível, né? E o nosso erro para uma entrada em rampa fica 1 sobre o limite de s gds, quando s tende a zero. E para o degrau, ou melhor, para a parábola, então, eu tenho 1 sobre s na 3 da referência, corta um s com o teorema do valor final, do s do teorema do valor final, fica s ao quadrado no denominador. Esse s ao quadrado tende a zero, fica só o s ao quadrado gds. Então, o erro fica 1 sobre o limite de s ao quadrado gds quando s tende a zero. O que vai acontecer com esse erro? Dependendo de de como são os polos, né, dessa função de transferência gds, tá? Eu vou ter diferentes possibilidades para o erro, ou seja, para o caso do degrau unitário, para o caso da rampa e para o caso da parábola. Tá? E aí, seguindo aqui, faremos um breve exercício, então, tá? Encontre o erro de estado estacionário para as seguintes entradas: 5UDT, 5TUDT e 5T ao quadrado UDT para o sistema mostrado na figura, né? Esse aqui foi tirado do livro. A função U é a função degrau unitário. Tá? Então eu vou ter para a primeira entrada 5 vezes o degrau unitário, a segunda entrada 5t vezes o degrau unitário, eu vou ter uma rampa, e na terceira eu vou ter uma parábola.
Então, aplicando a função do erro de estado estacionário, tá? Substituindo a referência pelo seu equivalente, então eu vou ter 5, ou melhor, eu vou ter S vezes a referência. Quem é que é a referência? Para o primeiro caso, eu vou ter a referência sendo 5 vezes 1 sobre S. Para o segundo caso, eu vou ter a referência sendo 5 vezes 1 sobre S ao quadrado. E para o terceiro caso, eu vou ter a referência sendo 5 vezes 1 sobre S ao cubo. Substituindo na fórmula, então, por degrau unitário, eu tenho 5 do teorema do valor final, que é S vezes 1 sobre S, só que agora é 5 sobre S, tá? Então eu vou ter 5, porque os S foram cortados, sobre 1 mais o limite de GDS. Bom, o limite de GDS é muito simples de enxergar aqui, ó. Quanto que vale o limite de GDS quando S tende a infinito, nesse caso aqui. S que multiplica S mais 3. Melhor, quando S tende a zero, né? Quando S tende a zero, esse S é eliminado, fica 100 vezes 2. Esse S eliminado fica vezes 6, tá? Aqui fica 3 dentro dessa fração. Aqui fica 4 dentro desse parênteses, desculpa. Só que aqui, ó, eu tenho zero, tá? Esse termo aqui é zero. Então, esse limite, tá, de GDS quando S tende a zero vai ser igual a um ganho sobre zero, que é igual a infinito. Tá? Por isso que aqui nós temos infinito. Infinito é equivalente ao limite de GDS quando S tende a zero. Tá? Só um minuto. Pessoal, continuando aqui, eu resolvi fazer isso aqui para melhor explicar. Então, basicamente aqui, ó, eu estou resolvendo o denominador de cada uma dessas funções, tá? Aqui estão as funções. Estou resolvendo o denominador de cada uma dessas funções. Então, esse 1 mais limite de GDS quando S tende a zero está sendo resolvido aqui, tá? Então, vai ficar 1 mais, fazendo S tender a zero, nessa função aqui, vai ficar 100 vezes 2 vezes 6 sobre 0 mais 3 vezes 3 vezes 4. Então, algum número dividido por zero vai nos conduzir ao infinito, tá? E aí esse limite se torna infinito. Então 5 por um valor infinito vai ser igual a zero. Então, ou seja, o erro de estado estacionário deste sistema aqui submetido a um degrau do tipo unitário, a uma entrada do tipo degrau unitário, vai nos conduzir a um erro zero. Ou seja, o meu valor medido, tá, de saída está sob a referência quando o tempo tende a infinito, tá? Agora para o segundo caso da rampa, tá? Então resolvendo esse limite de SGDS quando S tende a zero, tá? Que é o resultado da análise da equação do erro quando submetido à entrada em rampa. Então o limite de SGDS está resolvido aqui. Então esse S do numerador aqui, ó, ele do teorema do valor final, ele acaba sendo cortado com o S do denominador, tá? E aí, fazendo os outros S tender a zero, eu vou ter 100 vezes 2 vezes 6 como resultado no numerador. E no denominador 3 vezes 4, fazendo as devidas cálculos, eu tenho como resultado 100. Tá? E aí, esse 100 vai ser carregado nessa posição. Logo, o meu erro de estado estacionário para este sistema em questão
Quando a entrada for do tipo rampa, vai ser 1 sobre 20. Tá? Rampa unitária, tá? Ou melhor, rampa de 5 unidades, tá? É 5 aqui, ó. É um degrau não unitário de 5 unidades, a rampa de 5 unidades também. Está relacionada à inclinação da rampa, tá? Bom, a parábola então, se obteve essa equação para o erro, resolvendo essa parte do denominador da parábola, eu tenho s ao quadrado agora, tá? Esse s ao quadrado vai eliminar o s do denominador, vai ficar só o s em cima, então eu vou ficar com 0 vezes 100 vezes 2 vezes 6 sobre 3 vezes 4, então o resultado é 0, tá? Então quando esse sistema é submetido a uma parábola, eu tenho 10 sobre 0 aqui na entrada, tá? E um número dividido por 0 eu tenho como resposta infinita, ou seja, o erro de estado estacionário tende ao infinito, tá? Quando eu aplicar uma parábola nesse tipo de sistema. Bom, esse é um exercício basicamente de aplicação de fórmulas. Eu vou deixar para vocês aqui, ó, a mesma análise, tá? Considerando o mesmo tipo de entrada, degrau unitário, rampa e parábola, conforme foi o enunciado do exercício, tá? O degrau unitário 5 sobre s, a rampa 5 sobre s ao quadrado e a parábola 5 sobre s ao cubo. Uma mesma análise, considerando agora que a planta ou o processo em questão é esse sistema G2, que é 100 vezes S mais 4 sobre S mais 100. Isso aqui fica como exercício, tá? E continuando essa parte, pessoal, se parte para a análise da relação entre o tipo de sistema e o tipo de referência. Então nós já sabemos aqui do slide número 26 aqui, ó, que o erro de estado estacionário para um degrau é 1 sobre 1 mais limite de GDS quando S tende a 0. E eu vou chamar esse limite de GDS quando S tende a 0 de KP, tá? Isso é clássico dos livros. Para a entrada em rampa, eu vou ter limite de SGDS quando o S tende a 0. Eu vou chamar de KV, então, esse limite. E para a parábola, eu vou chamar de KA. Eu tenho a constante de posição, constante de velocidade e constante de aceleração. Também são assim chamadas nos livros. Bom, e aí? Vamos supor que sejam feitas as devidas análises considerando o tipo do sistema. O que é o tipo do sistema? Está no próximo slide, tá? O tipo do sistema é o valor de n na figura abaixo. Bom, quem é que é o n na figura abaixo? É o valor ao que o S, a raiz na origem, está elevado, tá? Então, se eu tiver 1 sobre S aqui, eu vou ter um sistema do tipo 1, porque vai ter eu vou ter 1 sobre S na 1. Se for 1 sobre S ao quadrado, vai ser tipo 2. Se for 1 sobre S na 3, vai ser tipo 3. Se eu não tiver esse S sozinho no denominador, tá? Eu tenho um sistema tipo 0, porque é equivalente a eu ter 1 sobre S na 0 e qualquer número elevado na 0 é 1, tá? Então tipo 0, eu não tenho polo na origem. Tipo 1 eu tenho um polo na origem, e tipo 2 eu tenho 2 polos na origem. E aí? Voltamos aqui para análise, tá? Então, o sistema tipo zeros, eu tenho zeros e eu tenho polos, tá? Devidamente localizados no meu sistema, tá? Tipo 1 aqui, ó, é um sistema GDS onde eu tenho zeros e polos e eu tenho um integrador puro também pode ser dito, tá? Que é o valor, que é a função de transferência de 1 sobre S, tá? Tenho 1 sobre S elevado na 1, então eu tenho um sistema tipo 1. Se eu tenho 1 sobre S elevado na 2, eu tenho um sistema tipo 2. Claro, daí vezes os zeros e os polos correspondentes a cada função de transferência. No exemplo anterior do livro, aqui, ó, por exemplo,
a minha função transferência, o meu GDS aqui, ó, é do tipo, nós observarmos, é do tipo 1, porque eu tenho um S elevado na 1. Eu tenho um integrador puro, eu tenho um polo na origem, tá? Já a função de transferência que eu deixei como exercício para vocês é do tipo 0, porque eu não tenho nenhum integrador puro ou nenhum zero na origem. Bom, mas como que fica essa análise? Essa análise aqui basta aplicar então e calcular quem é o KP, o KV e o KA para cada sistema desses, se for tipo 0, tipo 1 ou tipo 2. Tá? Então, se eu tenho um sistema tipo 0, tá? E eu estou calculando para ele a constante de posição, tá? A constante de posição vai ser o limite de S tendendo a 0 dos zeros sobre os polos da função transferência, tá? Então eu vou ter basicamente o G de 0. Quem é o G de 0? É o produto dos valores dos polos entre si e dos zeros entre si, que vai resultar em uma constante, que é a constante, o ganho de C que foi comentado anteriormente, tá? Bom, esse é o tipo 0, tá? Ah, mas e se eu tenho um sistema do tipo 1? O tipo 1, logo eu tenho na minha função de transferência 1 sobre S, tá? Se eu tenho 1 sobre S na minha função de transferência, o meu KP vai ser o limite de S tendendo a 0 de 1 sobre S vezes o valor dos polos e zeros. Só que se eu tenho 1 sobre S aqui, ó, tá? E zeros sobre polos vai dar uma constante, tá? Porque eu tenho sempre os valores definidos para cada polo e zero. E 1 sobre S vezes isso vai ser 1 sobre 0, e 1 sobre 0 é infinito. Tá? Então o KP para um sistema tipo 1 é infinito. Tá? Já vamos chegar no resultado final, vamos calcular para cada um deles. Quando o sistema for tipo 2, eu vou ter 1 sobre S ao quadrado. Tá? 1 sobre S ao quadrado vai ser 1 sobre 0 também ao quadrado, que vai ser infinito também. Quando o sistema for tipo 0 e eu estiver aplicando um sinal do tipo entrada em rampa, tá? O meu KV, tá? Que é a constante de velocidade associada ao erro estacionário do tipo rampa, tá? Aqui está ela. Ela vai ser então S vezes o GDS, tá? S vezes GDS no limite de S tendendo a 0. Quando eu tenho um sistema tipo 0, aqui eu tenho uma constante. 0 sobre polos é sempre uma constante, é um valor numérico, seja ele qual for, tá? Então eu vou ter 0 vezes um ganho vai ser 0. O KV submetido calculado para um sistema tipo 1 de entrada em rampa, então vai ser o S vezes 1 sobre S, tá? Como eu tenho o S do limite, tá? Do erro para rampa, tá? Vezes 1 sobre S, eu corto, daí eu vou ficar 0 sobre polos, que vai me dar o ganho de C também. Então, um sistema tipo 1 submetido a uma rampa vai ter uma constante de velocidade igual a um ganho G0, que é o ganho de C, e um sistema tipo 2 submetido a uma rampa, dada a função matemática do KV aqui, ó, que é o limite de SGDS, então esse S do limite corta com um dos S's da rampa aqui, S ao quadrado, e vai ficar 1 sobre S vezes 0 sobre polos, que é a constante, e 1 sobre 0 vai dar infinito. Da mesma forma, o KA agora calculado para um sistema tipo 0 submetido a uma parábola, tá? A parábola então vai ficar S ao quadrado vezes 0 sobre polos. Isso aqui vai ser 0 vezes uma constante e vai dar 0. S ao quadrado agora para uma entrada para o sistema tipo 1, tá? S ao quadrado vezes 1 sobre S vai dar S vezes um ganho, vai dar 0 também. E um sistema tipo 2 submetido a uma parábola vai ser S ao quadrado vezes 1 sobre S ao quadrado, tá? Do sistema tipo 2, vai dar um G de 0. Então, essa relação aqui mostra os diferentes KVs, KPs e KA para tipos de sistemas diferentes, tá? Onde o tipo é dado pelo número de integrador. Tá, e daí? Agora basta jogar na fórmula. Então, o erro de estado estacionário para o sistema tipo 0 vai ser 1 mais Kp, só que o Kp é G de 0. Tá? Substituindo agora
o erro de estado estacionário do sistema tipo 1 para uma entrada integral unitário, eu vou ter 1 sobre 1 mais Kp, só que o Kp é infinito, vai ser 1 sobre 1 mais infinito, 1 sobre infinito é zero. Tá? Então, fazendo todas essas substituições, fica como exercício para vocês também aqui, substituir então os Kp's, aqui estão todos eles, ó. Kp, Kv, Ka, tá? G0 que é constante aqui, ó, G0 constante, Kv0, Ka0, tá? Ou seja, para sistemas tipo 0 eu calculei as 3 tipos de entradas, para o sistema tipo 1 aqui eu calculei os 3 tipos de entrada, vai dar infinito, constante e zero, infinito, constante e zero, e para o sistema tipo 2 também vai dar infinito, infinito e constante. Infinito, infinito e constante. Substituindo na fórmula aqui então, o erro vai ser, nesse caso, sistema tipo 0, entrada integral, 1 sobre 1 mais Kp. Nesse caso, sistema tipo 1, substituindo Kp infinito nessa fórmula aqui, vai ficar 1 sobre infinito, 1 sobre infinito é zero. Aqui da mesma forma, sistema tipo 2, Kp infinito, erro zero. Para entrada em rampa, Kv é zero, 1 sobre Kv dá infinito. Então o erro vai ser infinito quando a entrada for do tipo rampa. Para sistema tipo 1, o Kv é uma constante, então vai ser 1 sobre Kv. E para sistema tipo 2, o Kv é infinito, logo 1 sobre infinito vai dar zero. Bom, pessoal, essa tabela aqui, uma vez entendida e memorizada, ela é bastante útil para uma breve análise de problemas, tá? Então eu espero que vocês tenham conseguido entender essa parte dos cálculos dos constantes de posição, velocidade e aceleração, dados os tipos 0, 1 e 2, e como converter isso para o erro de estado estacionário, que seria basicamente substituir o valor do Kp, Ka e Kv nas formas do erro para cada tipo de entrada. Tá? Fica esse exercício para vocês, tá? Que é basicamente equivalente ao exercício dado anteriormente. Ó. Nós temos aqui uma realimentação unitária, onde a função transferência GDS é K, que multiplica S mais 12 sobre S mais 14 vezes S mais 18, ou seja, tem um zero em menos 12 e dois polos, um em menos 14 e outro em menos 18. Ele pede que seja calculado o valor de K para que o erro de estado estacionário seja 10%. Tá? Então vocês têm aquela questão típica, muito parecida com essa que foi desenvolvida aqui na aula, por isso que eu não vou fazer ela. Então fica como exercício também. Bom, o que dá para adiantar aqui, ó, pessoal? Qual que é o tipo desse sistema? Qual que é o tipo desse sistema? Olhando o sistema, eu vejo que ele não tem nenhum integrador. Se ele não tem nenhum integrador, se ele não tem nenhum termo assim, desse tipo aqui, ó, tá? O tipo é zero. Bom, se o tipo é zero, e eu sei o tipo de entrada, tá? Ele disse qual que é a entrada. Bom, ele não disse o tipo de entrada, tá? Mas ele quer que eu tenha um erro de 10% em estado estacionário. Se o tipo é zero, se o tipo é zero do sistema, eu já posso saber o tipo de erro para diferentes entradas, tá? Então, se eu aplicar uma rampa aqui, ó, eu sei que o erro vai ser zero. Opa, desculpa. Se eu aplicar uma rampa para esse sistema tipo 0 ou qualquer sistema tipo 0, eu sei que o erro vai ser infinito. Ou seja, eu não vou conseguir rastrear essa rampa, tá? Não vai funcionar o meu controle. Se eu aplicar uma parábola para esse sistema, eu sei que o erro também vai ser infinito, tá? Então, logo, eu devo estar... O problema não disse isso, tá? Mas eu, a partir da análise do erro de estado estacionário, do que eu já estudei, eu sei que a única possibilidade para que eu tenha um erro
de 10% é se a minha entrada for do tipo degrau unitário. Todas as demais entradas conduzem a erro infinito, tá? Olhando para a tabela. Então, se eu tenho a entrada, se eu tenho o valor do erro e se eu tenho o sistema em questão, eu posso calcular o ganho de K tranquilamente, tá? Isso é feito de maneira muito similar ao que foi feito no exercício da aula anterior. Fica como exercício para vocês. Aqui temos o efeito, tá? Do ganho do erro de estado estacionário para um sistema do tipo 0. Sistema tipo 0, aqui está ele, tá? De segunda ordem submetido a um degrau unitário. Então o erro de estado estacionário para esse sistema vai ser 1 sobre 1 mais g de 0. Bom, quanto que vale o g de 0 nesse caso? É igual a k sobre s, ou 2 vezes 6. Quando o s tende a 0, eu tenho somente 2 vezes 6. Então o g de 0 é igual a k sobre 12. Logo, o erro de estado estacionário é igual a 1 sobre 1 mais k sobre 12. E aí ele mostra algumas simulações desse sistema de segunda ordem para diferentes Ks, ou seja, começando com k igual a 10, k igual a 50, k igual a 20, k igual a 50, deixa eu aumentar aqui para nós, k igual a 10, k igual a 20, k igual a 50, k igual a 100, k igual a 200. O que eu quero destacar com vocês aqui, ó, tá? Isso é óbvio, tá? A partir de agora para nós é óbvio, tá? Quanto maior for o ganho K, tá? Quanto maior for o ganho K, nessa equação dá para enxergar muito bem isso, menor vai ser o ganho, ou menor vai ser o erro de estado estacionário. Então, quando K é igual a 10, K é pequeno, o erro é grande, e esse aqui é o erro para o K igual a 10. Quando K é igual a 20, o erro foi diminuindo, tá? Quando K é igual a 50, o erro foi diminuindo, e assim por diante, foi diminuindo cada vez mais, quanto maior for o K. Quando K é igual a 400, eu tenho a curva preta aqui, ó, tá? Então, quanto maior for o ganho K, não esqueçam disso, pessoal. Quanto maior for o ganho K do controlador, menor é o erro de estado estacionário, tá? Para esse caso dessa simulação aqui, que é um sistema do tipo 0, submetido a uma entrada do tipo degrau unitário. Uma vez chamada a atenção para essa situação, eu quero levar a vocês a um outro exemplo, tá? Que é o controle de posição do motor CC, tá? Então esse exemplo aqui, ó, ele contempla a análise do sistema de controle em malha fechada, de posição do motor CC a partir do grau da função de transferência da planta. Bom, o que eu quero dizer com isso? Nós estávamos fazendo até então um controle de velocidade, né? Então a referência era dada em velocidade e se media no modelo do motor, na simulação, a velocidade na saída. Agora eu quero fazer um controle de posição. Com isso eu tenho que ter como posição a saída do modelo do motor. Partindo da função de transferência do motor CC, que é essa em questão, como eu faço para obter a posição? Basicamente eu posso trocar aqui, ó, a velocidade pela derivada da posição. Se eu trocar a velocidade no numerador da FT pela derivada da posição, como foi feito aqui, eu consigo isolar a posição e eu tenho, por óbvio aqui, ó, a posição como saída de um modelo cuja entrada é a tensão de armadura, tá? Então, de uma forma muito simples eu fiz aqui essa obtenção desse modelo, tá? A partir da função de transferência de velocidade. Bom, o que dá para entender, para achar aqui, pessoal? Que aqui, ó, aqui nós tínhamos um sistema de qual tipo, tá? Qual que é o tipo desse sistema? Tipo 0, porque não tem nenhum integrador puro no denominador. Já esse sistema aqui, ó, eu tenho um sistema tipo 1, tá? Por quê? Porque eu tenho um S na 1 aqui no denominador da função transferência.
S na 1. Bom, sabendo o tipo de sistema e sabendo o perfil da forma de onda de entrada, eu sei alguma coisa sobre o erro, tá? Dado que já foi estudado na aula. Por exemplo, se eu tenho sistema tipo 1 e se a minha entrada for um degrau, o que acontece, pessoal? Se eu tenho um sistema do tipo 1 agora, que é o motor CC, ó, e a minha entrada for um degrau, eu vou ter um erro de estado estacionário igual a zero, tá? Independente qual seja o valor do ganho do controlador. Tá? Então isso é uma informação importante para um projeto de um sistema de controle. Tá? Identificar essas características e bem conduzir o problema de forma que seja fácil de entender. Bom, e se eu quiser aplicar uma rampa, daí eu vou ter um erro de estado estacionário constante, que vai ser dado por 1 sobre kV, onde kV é o G de zero, tá? Não é o caso em questão, então vamos lá ao problema proposto. Então, logo analisando a função transferência, pode-se afirmar que o sistema de controle em malha fechada da posição do motor CC passa a ser do tipo 1, tá? E assim o erro de estado estacionário para a entrada do tipo de grau unitário é zero. Então, para fins de simulação aqui, pessoal, eu simplesmente agreguei ao diagrama de blocos já existente no Simulink, tá? O bloco necessário para que tenha saída em posição, tá? Então eu coloquei um integrador na velocidade e aí eu passei a ter posição como saída, tá? E vamos ver então nessa simulação como que foi o comportamento do motor CC. Eu vou usar os mesmos parâmetros, obviamente vou retirar a variação paramétrica que foi inserida no caso anterior, tá? Aqui agora então eu tenho na simulação a referência de entrada, tá? O controlador em malha fechada, agora daqui para frente nós vamos trabalhar sempre com o controle em malha fechada. O modelo do motor CC, onde aqui nós tínhamos até a saída em velocidade, agora eu inseri um integrador e tenho a saída em posição. A minha saída está sendo comparada com a referência, que agora é posição. E o meu erro agora é um erro de posição também. Então estou realimentando a minha malha de controle com posição, porque eu estou fazendo um controle de posição do motor. Bom, quanto que tem que ser o ganho agora para que o erro de estado estacionário seja zero? O ganho tem que ser maior que zero. Qualquer ganho maior que zero vai conduzir a um erro de estado estacionário igual a zero. Por quê? Porque nós já vimos aqui a partir da tabela, ó, que se eu tenho um degrau unitário, se o meu sistema for tipo 1, o meu erro vai ser sempre zero, tá? Mas e se o valor do ganho, o ganho do controlador for maior ou menor, o que vai influenciar? Vamos ver agora. Vou colocar um ganho unitário. Observem que eu dei um degrau unitário de posição, tá? Então isso aqui equivale a eu aplicar no meu controle para que o motor fique parado na posição de 1 radiano por segundo, tá? Observa-se aqui que o controlador conduziu a saída em roxo, tá? Para o valor desejado e que o erro em regime permanente tende a zero. Se eu der um zoom cada vez maior aqui, ó, já nem tem mais precisão na minha escala do gráfico, tá? Eu vou para o valor desejado. Tá? Bom, observem aqui uma coisa, qual foi mais ou menos o tempo de acomodação? Mais ou menos 5 segundos aqui, ó. Mais ou menos 5 segundos eu cheguei em 1% do valor final, tá? Mais ou menos, tá? Agora eu vou mudar meu ganho aqui, eu vou botar meu ganho igual a 10. O meu ganho 5. O que vai acontecer? Provavelmente a mesma coisa, vou entrar em regime com o estado estacionário nulo, só que a resposta ela convergiu mais rápido aqui, ó. Ela foi um pouco mais oscilatória, mas eu tive uma velocidade de convergência maior, ou seja, o tempo de acomodação é menor, tá?
Se eu aumentar mais esse ganho aqui, ó, vou botar 10, tá? O que que acontece? Ele ficou mais oscilatório, tá? Mas a tendência era que fosse cada vez menor esse tempo de acomodação. Bom, eu não sei, eu vou colocar 50 para ver aqui. Observem o que aconteceu, ó. Ele não necessariamente teve um tempo de acomodação menor, mas o sistema começou a oscilar, tá? Essa oscilação aqui, ó, ela tende a ficar instável com o aumento do ganho, tá? Então, quanto maior for esse meu ganho aqui, ó, vou colocar 150, vocês observem que eu vou ter cada vez maiores oscilações, tá? Então, cada vez que eu aumentar o ganho, nesse caso em questão aqui, ó, eu vou tender para o lado da instabilidade do sistema. Então, uma boa lei de controle aqui seria encontrar um valor de ganho adequado de forma que eu não tivesse oscilações e de forma que o meu sistema respondesse na maior velocidade possível. Botei o ganho 0.5 aqui, ó. Ele convergiu sem oscilar, tá? E com erro de estado estacionário nulo, tá? Bom, como que se pode trabalhar em cima disso? Buscando uma função de transferência em malha fechada que se possa comparar com critérios de desempenho, tá? Nós já vimos. Isso fica para um segundo. Mas vale a pena mencionar aqui a questão da estabilidade, tá? Então, em alguns casos, eu posso tentar aumentar o ganho, tá? Para aumentar a velocidade, diminuir a velocidade de resposta, ou em um sistema tipo zero aqui, se fosse o caso do controle de velocidade, minimizar o erro de estado estacionário, tá? E se eu começasse a aumentar indefinidamente o ganho, pode ser que eu torne o sistema instável também. Que essa é uma das características ou um dos problemas aí que tem que se tomar muito cuidado com sistemas de malha fechada. Mas em resumo, o que se queria fazer aqui, ó, nesse exemplo, era mostrar que de um sistema tipo 1, ele não depende do valor do ganho para que o sistema seja com erro de estado estacionário nulo. Ou seja, um sistema tipo 1 conduz a solução de erro nulo para uma entrada do tipo degrau unitário. Se eu colocar uma rampa aqui, ó, ela vai conduzir com um erro constante, tá? Quando o tempo tende ao infinito.